Olá, meus amores, tudo bem? Professora Larissa aqui. Hoje nós vamos falar sobre técnicas de vendas. Então, a técnica de venda, ela dentro de toda a área, o vender e você ter técnicas para que isso aconteça, ela está atrelada ao sucesso da sua empresa. Porque não adianta você ter um produto maravilhoso, um produto excelente, se você não sabe vender e não sabe atender bem o seu cliente. Então, primeiramente, nós temos que ver, dentro da técnica de venda, qual é o seu objetivo e qual é o objetivo da empresa, para poder estar atrelando aí com os ganhos da empresa e os seus ganhos. Por exemplo, se a sua meta pessoal é ter 10 mil de salário, então você vai ter que atrelar isso com as suas vendas. Então, se você ganha um percentual de comissão, então você vai ter que atrelar isso às suas vendas. De repente, você vai ter que chegar mais cedo, sair mais tarde, ter técnicas, outros meios de comunicação para poder estar divulgando mais o seu serviço, mas você tem que ter algo em paralelo a isso. Só você tendo certamente os seus objetivos que você consegue alcançar os objetivos também da empresa. Então, você tem que objetivar dentro das suas metas o seu lucro também, porque isso é super importante. Então, algumas dicas aí para vocês, né? Conhecer o produto e o serviço que você oferece. Fica muito mais fácil você ter um contato com o produto e com o serviço para você poder gerar engajamento, para você poder gerar confiança. Então, por exemplo, se você tiver que vender uma geladeira, se for a geladeira da sua casa, você, ou né, de marca próxima da que você tem na sua casa, que você já tem uma convivência, você já tem já sabe o que, que funciona, o que, que não funciona, já sabe dos pontos positivos, né? Que aquele produto ele traz para você. Por exemplo, você tem um plano de telefonia, você não gosta desse plano de telefonia. Se você for trabalhar com ele, vai ficar um pouco mais complicado de você convencer as pessoas, porque primeiro você vai precisar ser convencida. Se já for um plano de telefonia que você já gosta, então já fica muito mais fácil para você vender, porque você passa mais credibilidade. Estudar e focar na preparação. A preparação ela é super importante, porque muitas pessoas já chegam e já conseguem vender de cara. Mas quando elas estão preparadas, elas gastam menos energia. Então, elas focam mais no objetivo, elas focam mais na preparação. E aí, quando chega, já chega, é o famoso chegar chegando, né? Já chega já vendendo ou passando uma boa imagem, porque de repente aquele cliente ele não compra naquele momento, né, por diversos fatores, diversos tipos de objeções, mas, porém, entretanto, todavia e contudo, ele acaba comprando numa próxima oportunidade e procurando você porque seu atendimento foi excelente. A verdade vem de sempre. Ah, mas tem um fulano que mente sempre, que ilude e tudo mais e tá rico. Só que ele pode ser processado, ele pode ficar rico por pouco tempo. Então é mais fácil a gente trabalhar sempre com a verdade, né? Que ela vai ajudar aí nessa preparação, inclusive. Foco em tráfego, né? Que são pessoas, onde que estão as pessoas que você quer atingir. E aí você oferta, né? Que é o produto, e aí você encontra a sua demanda. O que que é oferta? A oferta é o produto ou o serviço que você oferece. A demanda são as pessoas que estão interessadas no seu produto, independentemente delas comprarem. Se elas já estão interessadas no seu produto, ela já está gerando para você uma demanda. Ajude o cliente a entender o que ele precisa, porque às vezes, por exemplo, você vai numa drogaria para comprar um remédio para dor de cabeça, mas você está gripado, você está congestionado, você está com uma série de coisas. De repente, a vendedora, né, a atendente, ela vai te dar um medicamento lá que funciona e que você não vai precisar levar um monte, né? Você leva um só que já atende a sua necessidade. Estabeleça uma relação de confiança com o cliente. O cliente tem que entender que você é o contato dele, você é a pessoa de confiança, você é a pessoa que não vai colocar ele em furada.
seja flexível. Muitas vezes, dependendo do tipo da empresa, você vai ter que atender o seu cliente num horário que seja viável para ele, que seja importante para ele, se você quiser fechar pelo menos uma conexão com ele, né? Porque às vezes o cliente, ele nem fecha com você, mas ele te indica para tantas pessoas que você já consegue ter essa facilidade. Então, a flexibilidade não é só na questão de pagamento, não. A flexibilidade é questão de horário, é questão de ter o produto adequado dentro do que ele precisa, tudo isso é flexível. Inclusive, está faltando profissionais flexíveis dentro do mercado. Seja ético, né? Nós vamos falar sobre ética daqui a pouco. Então, a ética ela funciona sempre, né? Por mais que tenha muitas coisas que são certas, que a gente vê de uma forma errada, alguns princípios, alguns valores, né, que está tudo distorcido, mas a ética ainda é um fator importante para o sucesso da sua venda. Nunca subestime o cliente e nem julgue o cliente também pela aparência, porque às vezes você consegue vender para uma pessoa que está muitas vezes mal vestida, que a gente acaba julgando, né? Ah, será que ele vai comprar? E aquele cliente, muitas vezes, que compra com a gente um valor mínimo, né, de R$ 10, vamos colocar assim, ele pode voltar e pode comprar 100, 200, 300. Aquela pessoa, muitas vezes, que não compra com a gente, ela pode indicar para outras pessoas e pode, num futuro, né, numa melhor oportunidade, estar comprando conosco também. Então, a gente não pode subestimar o cliente. Nosso atendimento tem que ser igualitário a todos. Seja resiliente. O resiliente vem de paciência, vem de você não desistir na primeira oportunidade, ele vem de você ser uma pessoa mais tranquila possível. Mostre que tem senso de organização. A organização ela é a chave do sucesso também. Então, um pouco que você for organizado, ele já te ajuda aí nas suas tarefas, né, e no seu dia a dia. Crie uma estratégia. A estratégia aí ela vem de planejamento. Então, sem planejamento, qualquer área, qualquer setor, ele não tem sucesso. Seja criativo. O brasileiro ele já é criativo por si só, né? Mas quanto mais criatividade, melhor te destaca de uma melhor forma. Acredite e defenda aquilo que faz. O que você faz, o seu produto, o seu serviço, ele é importante para você. Então, você tem que acreditar. Primeiramente, você tem que se convencer que o seu produto é excelente. Porque se você não se convencer, você vai acabar não passando credibilidade. Você faz até uma venda aqui, uma venda ali, mas você acaba não fidelizando. Não se esqueça que vender também é fazer marketing, porque o marketing ele está atrelado à venda, né? A estratégia, no caso, para a venda vem do marketing, vem do produto inovador, vem de algo que a gente está curando uma dor de alguém. Então, é o marketing, é uma propaganda, né? Está associado à propaganda, está associado à divulgação, tudo isso é marketing. Tem empatia, que é você se colocar no lugar dos outros. Mas quando, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela perdeu a mãe. Eu já perdi a mãe? Não. Como que eu vou ter empatia se eu não passei por isso? Eu vou entender que é uma dor, né? Que é um momento de fragilidade dela e tudo mais. Então eu vou ter a empatia, né? Eu vou me colocar no lugar dela. Como assim? Ah, se eu perdesse a minha mãe, como eu me sentiria? Então, essa é a questão da empatia. Escute e ouça o cliente. Tem uma diferença de escutar, né, e ouvir. Escutar, todos escutam, né, porque nós conseguimos, nós temos a capacidade aí da audição, mas o ouvir é você entender, né, o ouvir e escutar. Eu posso estar falando aqui e vocês podem estar distraídos com outra coisa. E aí, nessa distração, é que a gente perde alguns detalhes que podem ser cruciais para a nossa venda. Tenha o atendimento claro e objetivo. Ficar fazendo rodeios, né, que é a pessoa prolixa, ela acaba não gerando mais fidelidade. Então, acaba que a pessoa fala, não, prefiro não ser atendida por aquela pessoa, porque aquela pessoa rodeia muito, né? Então, a gente acaba preferindo ir para uma pessoa mais objetiva. E aí,
Tem na técnica de vendas, nós temos os 7 P's do marketing, que é produto, que é o que você está vendendo, né? É o que o cliente está interessado. O produto pode ser um serviço também, sem problema nenhum. O preço, que é o valor final, por exemplo, eu vendo brigadeiro e o meu produto é o brigadeiro, o meu preço é R$ 15 a caixinha com 5 brigadeiros. A praça é o local onde as pessoas vão encontrar o meu serviço. Então eu tenho um local que é no centro de São Gonçalo, mas eu entrego. Então a minha praça é o centro de São Gonçalo, mais os locais também que eu entrego. A promoção é o ato de como eu vou promover a minha marca de brigadeiros. Então, eu vou pegar o brigadeiro, eu vou fazer um lançamento, eu vou promover esse brigadeiro. Eu vou colocar uma divulgação estratégica, então eu estou promovendo. A promoção não é só um desconto, não é só o leve 2 e pague um, não é isso. A promoção é como nós conseguimos mostrar a nossa marca. O posicionamento, qual a posição que meu produto ou serviço no mercado. No meu caso, é um brigadeiro gourmet, que ele leva creme de leite, leva cacau em pó, né, cacau 50%, então ele pode ser considerado até um brigadeiro fit, mas não seria tão na categoria fit, porque ele leva leite condensado. Então, o meu posicionamento dentro do mercado, que seria a, a, a minha estratégia de mercadologia, seria o posicionamento do mercado alimentício, né? Ou do mercado de doces e tudo mais. Então, eu seria o segmento que eu estou seguindo. O packaging é a embalagem, né? É a aparência. O meu brigadeiro ele tem que estar redondinho, com um granulado que chame atenção, mas também a embalagem dele é totalmente importante, porque quando você compra alguma coisa, você compra muitas vezes porque a embalagem está te favorecendo. E o pessoal, eu não posso trabalhar com brigadeiro sem touca, sem o cabelo tá preso. Eu não posso, se eu tiver uniformizada, vai passar um pouco mais de credibilidade com a marca da empresa, de repente, ou então eu posso criar um padrão de uniforme, né, uma calça preta, uma blusa branca, alguma coisa do tipo, e colocar um crachá. Eu já consigo ter uma identificação melhor. E quando eu conheço o brigadeiro, eu já consigo vender melhor. Eu já consigo passar quando eu faço, eu já consigo passar os ingredientes que eu utilizo, a quantidade, quantas gramas, eu já consigo passar um pouco mais de credibilidade e de informações também. E aí eu tenho aquele impasse, né? Eu posso ter pessoas que podem comprar o meu brigadeiro hoje, como eu posso ter pessoas que não compram o meu brigadeiro hoje, mas me procuram amanhã para poder estar comprando comigo. Então, eu posso também, de repente, receber uma encomenda de 100 brigadeiros, ok? Então, isso não me impede, né, de estar personalizando aí a minha proposta de venda, ok? Dando sequência, nós temos o preço psicológico. O que seria o preço psicológico? Provavelmente você já se deparou aí, né, com alguma coisa. Hoje, inclusive, nós temos diversas coisas que não são R$ 10, são R$ 9,99 ou R$ 9,90. Eu tenho uma experiência, inclusive, com relação a isso, que eu tinha um produto que eu coloquei no valor arredondado, né? E aí eu não vendi nenhum. Aí eu li sobre o preço psicológico, falei assim, vamos ver se isso dá certo. Eu coloquei vamos supor que o produto era R$ 100, eu coloquei R$ 99,90, eu tive 10 pedidos. Então, acaba, mesmo sendo uma diferença de 10 centavos, a pessoa acaba associando que está mais barato do que o anterior, que querendo ou não, já estava. E aí eu fiz a estratégia com R$ 9,99, né, vamos colocar assim, né, que seria R$ 99,99, também deu bastante certo. Por quê? Porque mexe com o psicológico do valor quebrado, ele dá um pouco mais de atenção, né? A questão do
estar mais barato, tá mais viável para o meu bolso. E aí nós falamos de tráfego, né? O tráfego, onde que nós conseguimos encontrar o tráfego? Em redes sociais, no Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, o Quai, o Telegram. Eu posso ter outras estratégias, né, do porta a porta e tudo mais, né? Eu posso estar encontrando pessoas em qualquer lugar. E aí o tráfego, nós temos o tráfego orgânico, que é o que você não paga nada para você ir até a pessoa. Então, se você faz um, um stories de bom dia, né? E todo mundo te dá bom dia de volta, esse é o seu tráfego orgânico. E você não pagou nada por isso. Se você vai nas empresas divulgar o seu produto, né? Você vai de porta em porta divulgar o seu produto, então você está fazendo um tráfego orgânico. O pago, você pega uma dessas redes sociais e você, até o próprio Google mesmo, você paga um valor por semana, por dia, né? Vai depender da proposta. E aí ele já consegue gerar um fluxo para você maior dentro do esperado, como por exemplo ele vai te perguntar o que que você quer. Você quer mais visibilidade na sua página? Você quer mais seguidores? Você quer conversão de vendas? O que que você quer? Dentro do que você quiser, preenchendo certinho, ele vai te dar exatamente o que você está pedindo. Então, muitas vezes é mais fácil, né? Economiza seu tempo e fica, dentro das plataformas, eles conseguem ajustar dentro do público que realmente pode ser que vai comprar com você. Então, em vez de você fazer no orgânico aí uma estratégia para estar divulgando para 1.500 pessoas que de repente nem vão comprar com você, no pago ele te dá esse retorno aí de pessoas que têm mais interesse. Então, ele vai definir aí o seu público-alvo e até você encontrar a sua persona. O público-alvo, você tem algumas informações só dessa pessoa, né, desse seu cliente. Na persona, você tem coisas mais detalhadas, como o que, que ele gosta de fazer, cores preferidas, se tem filhos, se não tem, e assim sucessivamente. O viral é quando dentro do orgânico ou dentro do pago, geralmente é mais dentro do pago, ele viraliza, ou seja, ele chega num número de seguidores em curto tempo, numa grande massa de seguidores, né? Então, a pessoa conseguiu 1.000 visualizações em 10 minutos, aí conseguiu 1 milhão de visualizações em um dia. Então, é porque viralizou, né? Chegou para uma quantidade grande de pessoas. Caso vocês não estejam entendendo, vocês me passam uma mensagem, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, ok? E aqui nós temos algumas regrinhas, né, de atendimento, mas antes de falar de algumas delas, que eu não vou ler todas, nós temos o que é o diferencial da empresa hoje. O diferencial da empresa hoje é realmente ter uma excelência no atendimento. Porque, como eu já disse, né, não adianta nós termos o melhor brigadeiro se a gente não sabe vender, se a gente não atende o cliente bem. Então, porque o cliente, já foi constatado isso, inclusive através de pesquisas, o cliente ele não volta quando ele não é bem atendido. Ele só volta se for o último recurso dele. Então, nós precisamos fidelizar. E nós fidelizamos através do atendimento. E aí, quem é o nosso cliente e qual a diferença do cliente e do consumidor? O cliente ele é fiel à empresa. Então, ele compra com você sempre. O consumidor, ele vai estar comprando onde está melhor para ele naquele momento, onde está agregando um pouco mais para ele no momento. Por exemplo, eu preciso comprar leite condensado para fazer os brigadeiros. Então, o leite condensado no Guanabara tá R$ 4, né? R$ 3,99. É quase um milagre isso, né? E no mercado o açaí tá R$ 5, né? Tá R$ 4,99, né? No Guanabara tá R$ 3,99, aqui R$ 4,99. Então eu vou no Guanabara para comprar porque lá tá mais barato. Então, ou então eu peço para alguém comprar para mim porque lá tá mais barato. Eu sou cliente do Guanabara? Não, porque eu não faço compras no Guanabara. Eu só estou comprando porque lá está mais barato.
E aí a gente reforça aqui, né, que o atendimento tem que ser igualitário a todos, né? Porque eu não posso diferenciar por forma que está vestida ou por questão de linguagem da pessoa, nada disso, ok? E aí algumas dicas, né? Conhecer os clientes, identificar as necessidades e adaptar-se ao cliente. Todos esses acabam sendo a mesma coisa, porque a gente vai identificando as necessidades através do conhecer o cliente. E aí a gente procura se adaptar ao cliente. De repente é um cliente que nós não temos serviço de entrega. O cliente ele precisa da entrega. Então nós vamos fazer o quê? Vamos tentar ajustar aí para chegar num comum acordo com esse cliente. Oferecer vantagens, ouvir e escutar, eu já falei, né? Qualquer dúvida vocês podem me procurar. Criar um elo com o cliente, que é você ter o cliente estabelecer que se ele precisa daquele serviço ou daquele produto, ele tem que fazer com você. Então, como que a gente estabelece elo com o cliente? Atendendo às necessidades dele. Fidelizar sempre. Como que a gente fideliza? Não esquecendo do cliente. Então, a gente fideliza mandando, de repente, uma mensagem no dia do aniversário, oferecendo desconto possível. Então, tem uma promoção, de repente, mandar para esse cliente, porque mesmo que esse cliente não vá comprar com você naquele momento, mas aí você pede uma ajuda para estar divulgando, alguma coisa do tipo. Você não vai vender para o cliente, mas você vai fidelizar, que é diferente. Você vai mostrar as suas vantagens e vai mostrar que você não esqueceu dele. A empatia nós já falamos, né? Dê o cliente o atendimento que você gostaria de receber, porque aí a gente já consegue ter a empatia e entender também o que a gente pode estar fazendo pela pessoa ou não. Cumprimente o cliente com entusiasmo, dê bom dia, boa tarde, boa noite. E aí eu complemento, inclusive, com, com uma questão que é sempre muito bem-vinda, né? Ninguém tem nada a ver com nossos problemas. Então, independente da gente estar bem ou não, nós temos sempre que cumprimentar o cliente, porque nós somos pagos para atender. E nisso que nós somos pagos para atender, então nós temos a obrigação de continuar atendendo e atendendo bem. Sorria, olhe nos olhos do cliente e pergunte se pode, em que posso ajudá-lo, Senhor. Dependendo do local, até pode chamar de você, mas não é o nosso caso aqui, sempre Senhor ou Senhora. 20% de organização para obter sucesso. Então, um pouquinho que você for organizado já te ajuda aí no processo. Conhecer bem os produtos, para você ter uma conexão e passar credibilidade para o cliente. Mapear os clientes, ter uma lista deles, né? Agendar, no caso, horários, ter preferências, ter data de aniversário, tudo isso faz parte do mapeamento. Contatos telefônicos, está sempre atualizando o contato deles, é sempre muito interessante. Fazer o pós-venda. O que é pós-venda? O pós-venda, o cliente já comprou alguma coisa com você, ok? E aí ele liga ou para reclamar, ou para elogiar, ou para fazer uma nova compra, inclusive. E aí nós temos que fazer o quê? Nós temos que ter um atendimento tão bom quanto o atendimento inicial. Estar motivado, independente do que você está passando, independente dos seus problemas, a motivação ela tem que estar no seu dia a dia, né? Tem que separar o pessoal do profissional, mesmo a gente tendo certeza, né, de que em algum momento pode dar um choque de realidade, mas a motivação, você tem que estar motivado todos os dias. Aprender certo sempre, não tenham vergonha de perguntar, de pesquisar, de fazer curso, treinamento, tudo que a empresa for oferecer para você, dentro de um comum acordo, né, dentro do que pode ser feito, faça sim, porque é sempre muito importante você estar aprendendo e conhecimento no que é demais.